as oportunidades da massoterapia. Então você fala assim, será que é para mim? Será que eu vou gostar disso? Será que eu vou gostar daquilo? Então você tem que pensar, né? E será que tem espaço para mim? Você tem que pensar nessa questão do mercado. E aí mesmo assim, para quem, que nem por exemplo, ó, a Santina Sueli, que já é massoterapeuta, tal, você tem ali um foco. Eu mostrei para vocês quantas pessoas estão precisando de massoterapeuta. Então vocês viram que tem muita gente, mas tem muita gente mesmo que está precisando de massoterapeuta. E será que realmente então não tem espaço para todo mundo nesse mercado? Eu sempre falo para vocês que nós, seres humanos, somos limitados, tá? Então, a gente não consegue atender toda a demanda que existe ainda para, né, a massoterapia. Porque tudo que a gente falar hoje, tá, está relacionado ao mercado para homens. Se você for atender uma pessoa com dor, a pessoa ela não vai se importar se você é homem, se você é mulher. Ela quer alguém que resolve o problema dela. Então, se você estudar, praticar e mostrar resultados em tipos de pacientes, como por exemplo, hérnia de disco, como por exemplo, dor lombar, como por exemplo, dor no pescoço. Então você começa a se especializar em dor no pescoço. E aí começa a aparecer um monte de gente para você que tem dor no pescoço. E aí você começando a resolver o problema dessas pessoas com dores no pescoço, o que vai acontecer? Cada vez mais pessoas com dores no pescoço vão começar a entrar em contato com você. E cada vez mais você mostrando mais resultados de pessoas com dores no pescoço, todo mundo e postando isso, ciclando, girando, fora o boca a boca. Né? Fora a pessoa chegar por conta própria e falar assim, encontrou um amigo com torcicolo, vai lá no Rafa Monteiro, que ele é bom para pescoço, hein? Eu fui lá resolver o meu caso. E aí isso começa a criar um ciclo vicioso do bem. Existe o ciclo vicioso do mal, que é a questão da dor, tensão, dor, né? Então cada vez mais ele piora. Mas existe também o do bem, porque cada vez mais, né, as pessoas vão te indicando e assim por diante. E isso não é só para dor no pescoço, só que a questão é essa, você precisa alinhar o seu conteúdo com o seu nicho e gerar resultado em cima disso, independente, tá, de ser homem ou mulher. O que muitos estão preocupados é porque não é só eu, não é só o seu curso. Muitos estão dando curso de massoterapia no momento. Não tem muita preocupação em relação a isso. Mesmo porque também eu falei para vocês, os outros professores também são bons. Na verdade, assim, tem muitos professores bons no mercado. Tem alguns que não são tão bons, é verdade, existe isso. Existe ainda aqueles que são picaretas. Lógico que existe, em todas as áreas existem isso. Né? As pessoas querem se aproveitar de alguma coisa. Infelizmente, o ser humano é assim. Porém, graças a Deus, depois que eu entrei mais a fundo dentro do mundo online, eu descobri excelentes professores, excelentes cursos, e aí eu até me incluo, modéstia à parte, eu me incluo dentro disso. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente tem conteúdo para passar para vocês. E fala sério, qual pessoa ou quantas pessoas não possuem condições nem financeiras, de tempo, de deslocamento, sabe, de trabalho, às vezes de outras questões que impedem a pessoa de estar podendo um dia fazer um curso comigo, por exemplo, uma pessoa que tem experiência de 25 anos de massoterapeuta, que trabalha com massagem desde os 17 anos de idade, que aprendeu no Japão e trabalhou lá durante 3 anos, atendendo mais de 10 mil pessoas. Fora isso, voltou para o Brasil, fez faculdade de fisioterapia, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, fiz 2 especializações.
Então, se você olha assim, às vezes acaba ficando muito difícil você ter acesso de um profissional com tanto conhecimento. Tem uma empresa, eu tenho um spa urbano desde 2005 na minha cidade, 2004 na verdade a empresa, né? Então são muita experiência, muito conhecimento acumulado que me fizeram partir para esse negócio de dar aula online. E é por isso que eu tô aqui e eu vejo vocês curtindo tudo. Por quê? Porque é conteúdo que a gente gera, tá? É só isso que faz você crescer, sabe? Esse é o caminho. Quando você vai trabalhar com quem faz musculação, você começa a aprender quais são os aparelhos que costumam dar mais lesão. Ah, é o leg press, entendeu? Ou qual que é o outro aparelho? Eu nem sei. Por quê? Porque isso não é o meu nicho. Então eu não preciso saber disso. Eu tenho um conhecimento vago por isso. Por quê? Porque eu faço academia. E eu atendo muita gente que vem. Chega depois com uma certa experiência, você vai continuar fazendo uma publicação nichada. Mas outras pessoas começam a aparecer para você porque você vira autoridade. Você vira referência. Então as pessoas começam a vir até você de uma maneira mais direta, tá? E então a gente começa a atender pessoas também por causa de lesão, por exemplo, de uma musculação. Nas artes marciais, se é um karatê, você concorda comigo que membro superior e membros inferiores estão diretamente relacionados? Judô também, taekwondo. Taekwondo é mais o chute, por exemplo. Um jiu-jitsu, o tipo de lesão de um jiu-jitsu tem mais a ver com superior, ombro, pescoço. É menos na questão lombar, na questão de membros, de pernas, por exemplo. Então você vai ter que estudar tudo isso, verificar quais são as dores ou as lesões mais comuns nesse tipo de atletas e começar a divulgar sobre isso, sobre como ele pode evitar isso. Por quê? Porque quando você começa a falar assim, ó, você faz musculação e você tem muita dor ou sente alguma dor quando você faz um exercício X, por exemplo, um leg press, por exemplo, se você ficar mais atento à postura, fizer numa carga menor ou maior, não sei, você que tem que entender isso, você que tem que estudar isso, tá? Você vai ter um resultado melhor e você vai evitar lesões. Então, você começa a mostrar para a pessoa que você realmente entende do negócio. E aí você vai ganhando autoridade, você vai ficar referência, você vai começar a se tornar referência. E aí, lógico, você vai fazer um tempo esse tipo de promoção, essa propaganda, né? Um post disso, depois vai falar um outro sobre a massoterapia, como a massoterapia ajuda nesse aspecto, e o outro você vai falar que você atende com essa técnica. Então, se você... Aí tem que fazer aquela chamada para ação. CTA, tem que chamar para ação, tá? E o que é isso? É você falar assim, ó, marque um horário, mande um direct, clica no link, clica em saiba mais. Você tem que dar aquelas chamadas, arrasta para cima, entendeu? Então, quando a gente faz essa chamada, eu tô falando para você, né? Vem comigo, tá? Marca um horário, vamos fazer uma avaliação. Por quê? Porque eu consigo te ajudar. Tá bom? Então é isso. Né? Então não pode ficar divagando muito aí. E se você quer realmente correr atrás, esse é o caminho, tá ok?